Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas desse nosso encantador Rio Grande. Buenas também aos patrícios de outros estados que nos acompanham todos os domingos por esse canal da Bitcom TV. Ansiosos como guri esperando o início do baile para mostrar a bombacha nova? Oi, galera! Estamos dando início ao nosso Prosa de Galpão de hoje, voltando com os gravetos culturais da Terra Gaúcha, a quarta parte, quando vamos apresentar os animais que o gaúcho vê ou convive no campo. O Brasil integra o que se chama de região neotropical, considerada a região mais biodiversa do planeta. A Pampa rio-grandense, mesmo pertencendo à região neotropical, possui uma diversidade muito elevada de espécies da fauna e bastante diferenciada do resto do Brasil. Por esse motivo é que esse assunto é importante e interessante abordar no nosso Prosa de Galpão. E os animais que vamos ver no nosso Prosa de hoje são o mamífero lobo-guará e a ave urutau. E posso dizer que a escolha desses animais são buenachas, pois têm características curiosas e certamente o nosso público vai apreciar, como de fato sempre o fazem. O lobo-guará, a quem os gaúchos infelizmente atribuem as mesmas capetagens do graxaim, é o maior canídeo sul-americano que povoa a nossa pampa e que atualmente se encontra em situação muito vulnerável. Nem tudo que falam do lobo-guará é verdadeiro. O animalzinho leva fama de coisas que nunca viu e nem passou por perto. Mas que barbaridade! Mas como o gaúcho é alarife, quando se depara com um vivente daqueles malevas, se costuma dizer que o tal é resultado da cruza de lobo-guará com mão pelada. Ala, puxa! É um jeito brincalhão de caracterizar os viventes velhacos. Percebe-se que esse animal, o lobo-guará, traz consigo uma relação com o imaginário das pessoas, onde há uma construção negativa difundida então em contos, em histórias, mitos, o que colabora de forma desfavorável para a sua conservação. Mas o lobo-guará é inofensivo e não tem toda a malandragem do seu primo, o graxaim. Mas que coisa de louco! O lobo-guará tem uma representação mística expressiva, tendo uma imagem de um animal faminto e traiçoeiro. No entanto, o lobo-guará não tem nada de sotreta. O graxaim faz as suas artes e o lobo-guará leva fama. Ah, é um lobo manso como um cordeiro, foge de qualquer cusco e foge também do homem. É um animal tranquilote, uivam um para os outros, não se mete em peleias, nem mesmo disputando as fêmeas na época do cio. O nome guará vem do tupi e significa vermelho, em razão da sua coloração laranja avermelhada. O animalzinho tem o tamanho de 1,25 m de comprimento, com altura entre 75 a 90 centímetros e pesa no máximo 25 quilos em estado selvagem. Tem um porte esguio, destacado pelas pernas compridas, o que lhe dá um caminhar peculiar e desengonçado. Como as pernas dianteiras são um pouco mais curtas que as traseiras, a subida é facilitada, mas a descida é difícil. Por esse motivo, os caçadores procuram fazer com que o guará se dirija a terrenos desiguais, forçando então a descer ladeiras para pegá-lo mais facilmente. Que barbaridade! O guará salta longe para apanhar a presa e consegue localizá-la de longe, graças à sua altura e pernas compridas. Que buenacho! Na cabeça ele possui uma área de longos pelos negros, que a gente chama de crina,
assim como no focinho e nas partes médias das suas pernas. O interior das orelhas, peito e a ponta da cauda possui então uma área esbranquiçada. O lobo-guará é um animal de hábitos noturnos e vive solitário. Ocupa as savanas, as pastagens altas, os montes e também cerrados brasileiros. Gosta de áreas abertas, áreas de transição e de planícies onduladas. Não gosta de florestas e locais fechados. Disse que ele demarca um território estimado em 27 quilômetros quadrados por indivíduo e pode ser até compartilhado com a parceira. O período reprodutivo do lobo-guará se estende então de fevereiro até abril e a gestação é de 65 dias em média e a prole média é de 2 filhotes. O seu comportamento é geralmente monogâmico, convivendo então por longos períodos com a mesma parceira. Os lobos machos são mais ativos do que as fêmeas, procurando alimento ao entardecer, indo até os primeiros raios de sol aparecerem. No Brasil, a fruta do lobo, ou a lobeira, como é chamada, é um arbusto que constitui a sua alimentação natural, isso por longos períodos, e chegam a representar até 50% da sua dieta alimentar. Acredita-se que esta fruta, a lobeira, tenha uma ação terapêutica contra o verme gigante dos rins, que acomete frequentemente e geralmente causa a morte do lobo. Observou-se que as sementes da lobeira, após passarem pelo sistema digestivo do lobo-guará, germinam mais rápido quando comparadas àquelas que não passaram. E a lobeira ajuda o lobo e o lobo ajuda a lobeira. A lobeira, então, é uma planta da mesma família do tomate, do jiló e da jurubeba. Por ser um animal de hábitos exclusivamente noturnos, o lobo-guará passa toda a madrugada embaixo das lobeiras, esperando que as frutas caiam. A árvore da lobeira é repleta de espinhos dispersos pelas folhas e galhos, o que explica a cautela do animal. Para que arriscar o pelo nos espinhos? Astúcia do bicho. Lá puxa, seu. O lobo-guará possui mandíbulas fracas e a sua alimentação vai desde pequenos mamíferos, como os roedores, passando então pelas aves, répteis, peixes de água doce, insetos, frutas e gramíneas. Nada impede dos lobos-guarás avançarem nos animais domésticos em caso de escassez de alimentos, podendo então abater galinhas, patos e até porcos. Mas isso não é um evento comum, pois ele tem medo dos cuscos e dos viventes humanos. O seu porte o denuncia e fazem os viventes crerem que ele é perigoso para os animais domésticos. Como disse, em regiões de pouca comida, disse que já se viu o lobo-guará se alimentando da carne do veado campeiro, de tatus e até de tamanduás. Apesar de ser denominado de lobo, o lobo-guará não é feroz como os lobos cinzentos. E também não é um animal agressivo, não havendo relato de ataque às pessoas. Normalmente eles rosnam, arrepiam os pelos e fogem. Os lobos-guarás atacam raramente e apenas quando se sentem ameaçados, preferindo geralmente manter-se longe dos humanos. A população desse animal inofensivo está, na verdade, diminuindo e alguns mitos sem qualquer fundamentação também contribuíram, ou contribuem para o declínio da população do lobo-guará. Muitos acreditavam que arrancar uma das patas do lobo-guará traria virilidade aos homens. Que barbaridade! Arrancar o seu olho esquerdo atrairia também sorte e seria um repelente às serpentes venenosas. Outros creem que o dente do lobo ajudaria a curar várias enfermidades, além do seu couro também, que pode curar hemorroidas se o vivente sentar sobre ele. Que barbaridade isso aí! Superstições assinalam que se o lobo-guará cruzar o caminho de um cavaleiro, alguém da família pode morrer. Se portar um naco de pelo do lobo, diz que as serpentes não se aproximam. São crenças e superstições que só causam prejuízos ao animal. O lobo-guará tem uma importância muito grande na disseminação então das sementes das plantas que ele se alimenta.
E as frutas consumidas pelo lobo são feitas de forma inteira. Sendo assim, os animais ingerem as sementes, que passam por todo o trato digestivo e saem prontas para germinar na terra. As fezes dos lobos são repletas de sementes. Muitas vezes as fezes são depositadas quilômetros de distância de onde o fruto foi apanhado. Ainda em alguns casos, ao defecar, não somente as sementes, mas a massa fecal é composta de partes não digeridas de frutos que servem então de alimento aos insetos, que carregarão tudo para dentro da terra, plantando assim as sementes. Isso confere ao lobo o papel de agricultor, sendo um excelente dispersor de sementes, participando então da recomposição de campos degradados e até mesmo florestas nesse bioma onde ele vive. Dentre os diversos predadores presentes na natureza, pode-se afirmar que o lobo é um dos mais incompreendidos. A sua história é extensa e, através de aspectos místicos, divinos e lendários, atribuídos ao bem e ao mal, faz parte da cultura de algumas civilizações da antiguidade. Por exemplo, na mitologia egípcia, o deus Anubis, que tem um corpo humano e a cabeça de um canídeo, era considerado o deus dos mortos. Acredita-se que essa associação ocorreu devido ao comportamento de cães e chacais profanando os túmulos de mortos recém-enterrados. Na mitologia grega, Zeus exilou Licaon, o rei da Arcádia, juntamente com os seus filhos, transformando-os em lobos por realizarem sacrifícios humanos em prol da sua religiosidade. Então a figura do lobo foi associada a um ente com manifestações maléficas, ações destrutivas e de origem até sombria na cultura de muitas civilizações. Já na mitologia hindu, o lobo era responsável por interromper a jornada da alma de um homem que estivesse indo para os céus. Na Finlândia, acredita-se que a alma perdida de uma criança que morreu sem ser batizada se transformava em lobo. Na Espanha e na Alemanha, havia o mito de que o lobo servia de montaria para as bruxas e feiticeiros e que estes eram capazes de se transformar em lobos, o que reforçou então o entendimento do lobo como símbolo do diabo, isso lá na Europa medieval. Disse que em cantigas de rodas não se deve mencioná-lo. Não sei por quê. Para muitas culturas, o lobo já tem uma imagem de ser o guia cósmico, de ser o protetor, o elo que liga o homem à natureza e à magia, e também condutor para a evolução espiritual. Para os japoneses, os lobos são sagrados, são nobres, guardiões da natureza e protetores dos homens. Por isso, os lobos são até mesmo tratados como deuses nessa cultura japonesa. Em relação à fertilidade, na mitologia romana, uma loba encontrou 2 garotos dentro de uma cesta encalhada nas águas do rio Tibre, sendo eles os gêmeos Rômulo e Remo, história conhecida de todos. A loba os acolheu, amamentou e os cuidou até serem resgatados por um pastor. Mais tarde, os irmãos fundaram uma colônia, que hoje seria a conhecida Roma. Dentre as crendices relacionadas ao lobo, sobretudo ao lobo-guará, as que fazem menção aos olhos são as que mais impressionam e se destacam. É dito que os olhos do lobo são fonte de poderes mágicos, capazes de hipnotizar pessoas e até mesmo outros animais, o que lhes traria então benefício na busca de alimentos e também na caça. Em razão dos mitos e lendas em torno dos lobos, isso transmitidos através das gerações, surgiram então expressões populares, e são expressões populares interessantes como lobo faminto não para, lobo tardio não volta vazio, comer como um lobo, ter um lobo na barriga, lobo com fome, qualquer coisa come, ter fome de lobo, onde um lobo acha um cordeiro, procura outro. Os índios chavantes contam histórias sobre os lobos guarás e a mais interessante é aquela que fala que no início do mundo,
o lobo-guará era o dono do mel? Buenacha essa história. Bueno, vimos então o inofensivo lobo-guará, acanhado, solitário e que leva a fama de atacar os animais domésticos, coisa que o Graxaim sabe muito bem fazer. Alá, puxa seu. E o urutau? Mas que nomezito estranho. Até sugere que seja nome de cobra, mas não é. Urutau é uma espécie de ave conhecida como camalhão dos céus. Mas por quê? Por causa do seu alto poder de camuflagem, confundindo-se então com os troncos das árvores e mourões de cercas nas fazendas. Muitos gaúchos campesinos, por certo, já passaram por um e não o viram. Fato, alá puxa seu. Este pássaro também é conhecido como mãe da lua ou emenda-toco em outras regiões do país. E tem aproximadamente 37 centímetros de comprimento. O urutau usa a sua plumagem, que tem coloração críptica, para se proteger dos predadores, que simula então casca de árvore. Ele se mimetiza como se fosse uma continuação de um galho quebrado. Ele tem uma coloração marrom, acinzentada ou branca, dependendo da espécie. E o seu segredo, além de ter hábitos noturnos, é confundir-se com pedaços de madeira, galhos de árvore ou tocos, locais onde costuma fazer os seus ninhos. Fica então imóvel e não se assusta facilmente com a presença das pessoas. Ele costuma ficar em galhos secos, preferindo as árvores mais velhas e próximas da água. O urutau vai contra tudo o que conhecemos como uma ave normal. Passa o dia inteiro imóvel, pousado então num galho ou num morão de cerca, e a sua silhueta e suas cores são merecedoras de título da ave mais camuflada do mundo. Às vezes é difícil dizer onde começa a ave e acaba o galho. Seus enormes olhos laranjas, que o ajudam a enxergar no escuro da noite, seriam uma falha em seu disfarce, não fosse pelas pálpebras, que o recobrem com um detalhezinho interessante. Há uma pequena prega nas pálpebras, funcionando então como se fosse uma cortina, permitindo então que a ave enxergue mesmo de olhos quase que inteiramente fechados. Bem interessante isso. Outro contraste está no fato de que a ave tem um dos menores bicos e uma das maiores bocas, proporcionalmente para permitir abocanhar as presas em pleno voo. E a envergadura das asas da ave em voo chega até 1 metro mais ou menos. Disse que ela também come pequenos morcegos. E o bico é uma pequena ponta queratinizada, cercada por penas modificadas, que mais parece um bigode, que tem a função tátil, né, que auxilia a ave então a perceber suas presas no escuro. Enquanto a boca estende-se até depois da linha dos olhos. Que barbaridade! É durante a noite que o urutau se revela um exímio caçador, voando então como um falcão. Apanha insetos voadores, como mariposas, besouros, né, com a sua enorme boca. Bueno, o urutau reproduz-se nos meses quentes, botando apenas um ovo, também muito camuflado sob uma concavidade nos galhos onde ele está pousado. Não há construção de ninho, e o filhote permanece sob as asas da mãe até seu tamanho atrapalhar o disfarce. A mãe passa então a se empoleirar em outro galho próximo ao filhote até que este aprenda a caçar sozinho. Acredita-se que o urutau seja uma ave migratória, pois não há registros dela aqui no nosso estado durante os meses de inverno. Muitas lendas e superstições cercam essa ave misteriosa e pouco conhecida do grande público. O nome urutau tem origem indígena e significa ave fantasma. O canto arrepiante e poderoso do urutau, que ecoa como um grito de desespero, também faz com que a ave seja considerada sinal de maus presságios. Como a coruja era considerada uma ave de mau agouro, por causa do canto triste, que causa inegável desconforto para quem ouve. Os seus lamentos chegam a aparentar voz humana se lastimando, mas que coisa! É realmente um canto muito plangente, muito triste e um pouco soturno.
No entanto, o povo que conhece esta ave diz que ela tem poderes sobrenaturais. Então, vejamos, quem possuir uma pena desta ave estará em condições de obter o que quiser, bastando escrever em um papel, usando como caneta a sua pena embebida em tinta. Allah, puxa céu! O simples porte da pena é o suficiente para atrair o sexo oposto. Opa! Mas também aquele que arremedar o seu canto, em 3 dias, terá as suas vestes pegando fogo. Melhor não se arriscar. Se gostas de arremedar pássaros, procure um tico-tico. Vai que... Disse também que os poderes que possui atuam em seu favor. Se alguém a maltratar e tiver um osso quebrado, no dia seguinte estará com o osso restaurado. Allah, puxa céu! Os campesinos dizem que o urutau é um fantasma, um duende, em forma de ave. Sua voz no silêncio da noite, encarnação de alma penada, reúne o gado para o rodeio, dá alarme quando cavalos ou gado põem-se em movimento, e finalmente dizem que ele protege as donzelas das seduções dos viventes querendões, ou seja, protege dos viventes graxaíns. Os índios descendentes do ramo tupi acreditam que suas penas ajudam na castidade das índias jovens. As mães fazem pequenas vassouras com as penas do urutau e varrem sob as redes das índias jovens para evitar que tenham relacionamentos com o sexo oposto. Allah, puxa céu! Em homenagem a esse pássaro, a cidade gaúcha de Rio Pardo chegou a fazer um festival de música regionalista e batizou com o nome de Primeiro Grito do Urutau, da música crioula, isso lá em 2010. Esse pássaro interessante tem uma lenda. E a lenda mais repetida em torno do pássaro conta que nas proximidades do rio Uruguai morava uma jovem índia, filha única de um poderoso cacique guarani. Seu nome era Nhambiú. A jovem índia havia se namorado de Cunhimbaé, um índio da tribo rival, isso da nação Tupi. Certa feita, a índia pediu ao seu pai que permitisse seu casamento. Diante da negativa, pelo fato de ainda ser muito jovem e interessar-se por um jovem índio de uma tribo inimiga, ela desapareceu da casa paterna e se foi à lacria. O cacique foi à sua procura, indo então na casa do jovem Tupi, que ficou também surpreso com o seu desaparecimento. No entanto, o índio disse ter tido um sonho que uma mulher má havia levado o Nhambiú para as matas do Iguaçu. Chegou até a rimar. Os guaranis então foram até o Iguaçu e provocaram a gritaria dos pássaros pica-paus, chamando a atenção da jovem que por ali se escondera. Ela então apareceu e, debalde, tentaram trazê-la de volta. Ela deitara-se debaixo de uma árvore e entrara em estado de letargia. O pajé da tribo então foi convocado e depois de tomar 2 cuias, uma de infusão de erva mate e outra de vinho feito de mandioca, ele caiu desfalecido. Ao recobrar-se, disse que a moça perdera para sempre a sensibilidade e a fala. O pajé insistiu com a índia para que voltasse, chegando a mentir que seus pais e amigos haviam morrido. Nada disso a comoveu. Então o pajé apelou e disse que o seu namorado havia morrido. Bueno, o efeito das palavras fora decisivo. Ela levantou-se cambaleante e chorosa e sumiu no mato. Foi ao cisco, como se diz. Disse que ela transformou-se num pássaro, escolhendo o salso mais velho para ficar no seu choro eterno de desventura. Ela transformou-se no urutau. Interessante a lenda. Bueno, por hora então encerramos o nosso Prosa de Galpão desse domingo com o tema Os animais que o gaúcho vê ou convive no campo, dentro da série Gravetos Culturais da Terra Gaúcha, a 4ª parte. Conhecemos hoje então o nosso maior canídeo americano, o incompreendido lobo-guará, que tem uma fama ruim em razão do imaginário do homem, dos mitos, das superstições, e também por causa das artes do seu primo, o graxaim. Oi, galera! Também apresentamos o pássaro urutau,
muito parecido com a coruja. É uma ave conhecida como camarão dos céus, que se esconde nos galhos secos das árvores e passa imperceptível, e que tem um canto extremamente tristonho. Esperamos que tenham apreciado o nosso Prosa de Galpão desse domingo. Agradecemos a todos que nos assistiram e, se gostaram, compartilhem. No próximo domingo, estaremos de volta com outro interessante tema gaúcho, nesse canal da Bitcom TV. Graças e até mais. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.